São Gonçalo, a festa foi boa demais, hein? Ó, vamos começar o Globo Esporte, que amanhã tem Racing e Flamengo decidindo vaga na final da Comebol Libertadores ao vivo na Globo, logo depois de 3 graças. Ao vivo eu vou para Buenos Aires. Aqui está Marcelo Corrêa, lá do El Cilindro, estádio do Racing, com as informações do Flamengo. Fala aí, Corrêa. Ô Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, eu já estou aqui em Avejaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, no Cilindro, que vai estar completamente lotado amanhã. Quase 50 mil torcedores do Racing e 3 mil rubro-negros tentando rivalizar ali no áudio. Eu vou pedir para o Pedro Machado mostrar, antes da gente falar do time, o gramado do Racing, que está sendo cuidado, inclusive, nesse momento, pelos funcionários do clube. Ó, ótimas condições, um tapete bom para um time de toque de bola como o Flamengo. E aí, vamos falar da delegação rubro-negra que chegou aqui à Argentina ontem à noite, seguiu direto pro hotel. Agora à tarde tem a primeira atividade, às 3h30 da tarde, no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça, também na região metropolitana de Buenos Aires, um treino em que o Felipe Luiz começa a definir a equipe que vai entrar em campo amanhã contra o Racing. Na zaga, a gente já sabe que o Léo Ortiz está com a delegação, se recuperou daquele problema ligamentar no tornozelo direito e deve ser titular. A questão principal a ser resolvida está no ataque. Pedro fraturou o antebraço direito, não viajou com a delegação, e aí, quem será o substituto do camisa 9 do Flamengo? O Juninho é o único jogador da posição, mas ele tem jogado muito pouco. Contra o Fortaleza entrou em campo aos 43 do segundo tempo. Aí ele tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que já disse que não gosta de jogar de 9. Então ficam aquelas opções de falsos 9, Plata, Carrascal e Arrascaeta. Amanhã a gente vai saber o que o Felipe Luiz escolheu, Escobar. Olha pra trás. O que tá acontecendo, Pedrosa? Ué, perdeu o escudo maior? Ih, mas... Entendeu? Vê, não tá? Mentira. Não tá ou não tá? Eu vou te falar. Tá ou não tá? Eu acho que hoje ele botou do Fortaleza maior, mano. Botou não. Merecido, pô. Foi Botou o time não. que venceu, mereceu ganhar. É isso, tem que ser o escudo maior. Gente, o Flamengo perdeu pro Fortaleza e desperdiçou a chance de ficar na liderança, dormir ali, porque o Palmeiras só jogou ontem, o Flamengo jogou no sábado. Com o empate do Palmeiras ontem, diante do Cruzeiro, o rubro-negro tá a 1 ponto atrás da equipe paulista. Quais foram os principais erros do time nessa partida? Vene Casagrande, o que aconteceu? Soninho? Vamos lá. Primeiro erro. Vou citar alguns erros aqui que me vem à cabeça. A música, o DJ Careca. Primeiro erro. Essa insistência do Felipe Luiz em colocar o Bruno Henrique como centroavante. Nada justifica isso. O próprio Bruno Henrique já havia dito que não queria jogar mais nessa posição. Mas ele falou que ele conversou, né? Tentou se justificar, tentou se retratar no intervalo, mas já era tarde demais. Peraí, Vene, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Felipe Luiz e você fala por quê. Cadê o Felipe Luiz? Sobre isso. Bruno, umas semanas atrás, falou pra mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. Aí, por que, Vene? Primeiro erro, vamos lá. E Bruno Henrique jogando muito mal, nada justifica a insistência do Felipe Luiz, nada. O Bruno Henrique já disse que não quer jogar nessa posição. O Felipe Luiz, ele tem outras opções no time, ele tem o próprio Juninho, que é um jogador que ele pediu a contratação e joga nessa posição. Ele poderia ter mudado o esquema tático, ele poderia ter feito tudo, menos insistir em Bruno Henrique. Segundo erro, como ele montou a equipe, o plano de jogo dele, nada deu certo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. A gente viu uma equipe totalmente espaçada, dando muito espaço ao adversário. O Breno Lopes, atacante do Fortaleza, deitou e rolou no setor defensivo do Flamengo, sobretudo em cima do Danilo. Ele ganhou muito na velocidade, vários contra-ataques que o Flamengo permitiu ao Fortaleza. No primeiro tempo foi um dos piores jogos do Flamengo no primeiro tempo na temporada, nada deu certo. O Fortaleza poderia ter feito até mais de um gol, sorte do Flamengo que não sofreu mais. Veio o segundo tempo, o Flamengo até melhorou um pouquinho, mas eu acho que foi muito mais estratégia do Fortaleza, que falou assim, ó, toma a bola, Flamengo,
vocês vão tomar a rédea do jogo, e o Flamengo não soube aproveitar a situação, muito pelo contrário. Segundo erro, a postura dos jogadores. Eu senti uma postura de soberba, salto alto. Parecia que a qualquer momento eles achavam que fosse ganhar o jogo. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Embora a gente esteja falando de um Fortaleza que é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, até essa partida tinha um aproveitamento de 16% em casa, ou seja, perdendo para todo mundo. Então era obrigação do Flamengo pelo menos fazer um bom jogo. E nem assim fez. Eu considero essa derrota, Fernandinha, como vexatória. Mas não você pelo acha... resultado. Não pelo resultado. Pela forma como ela foi feita. Você acha que ficou na conta do Fortaleza, que a gente sempre fala, gente, tem um adversário do outro lado? Ou ficou na conta da inoperância do Flamengo? Eu acho que foi muito mais inoperância do Flamengo a mérito do Fortaleza. Embora fique aqui meu elogio ao técnico Fortaleza, que soube explorar as dificuldades do Flamengo nessa partida. Ele explorou muito bem. Mérito do Fortaleza. Mas, se o Flamengo tivesse feito uma partida digna de um time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, porque não parecia. Parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso e Fortaleza uma grande decisão. O Flamengo entrou em campo de salto alto, soberba. Não sei se os jogadores estavam pensando no jogo de quarta, eles são seres humanos. Então foi um erro de avaliação do técnico Felipe Luiz. Tanto é que no segundo tempo, quando ele bota o Alacian, quando ele bota Michael, quando ele bota o próprio Juninho, o time melhora. Por quê? O time apresentou mais vontade. Pode não ter a mesma técnica dos jogadores que iniciaram o jogo, mas pelo menos vontade esses atletas mostraram no segundo tempo. A equipe melhorou, o próprio Alacian entrou cheio de vontade, poderia ter começado assim o jogo, mas o Felipe Luiz não começou. Era um jogo para poupar os jogadores. Então, justiça seja feita. A gente não pode dizer aqui que o Flamengo não está priorizando o Campeonato Brasileiro, porque priorizou. Botou os principais jogadores, botou o Arrascaeta o tempo todo, e a gente sabe que o Arrascaeta vai ser titular na quarta-feira. Priorizou o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os jogadores entraram em campo com um certo salto alto, achando que a qualquer momento iriam vencer. E não venceram. Perderam a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa derrota tem que lamentar bastante. É a pior derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Você diz na forma de jogar, na né? forma de jogar e o cenário. É. Porque você perdeu a chance de complicar a vida do seu rival, o Palmeiras, e complicar em todos os sentidos, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Você assumindo a liderança nesse momento, nossa, você cria um certo conforto para você. E você comentou aqui, né, Pedrosa, na semana passada, que o Palmeiras jogando no domingo, e tinha aquela pergunta. Sim. Poxa, vai poupar ou não vai? O Palmeiras precisa reverter um placar de 3-0 agora, nessa semana, por conta de Libertadores. Os 10 pontos que o Flamengo perdeu nesse campeonato com times da parte de baixo. Lembrando que aqui, gente, quando Vasco a gente tava botou o embaixo. Vasco, porque o Vasco, neste momento aqui, nessa 24ª rodada, o Vasco estava ali brigando para não cair. Hoje o Vasco briga por uma vaga na Libertadores. Mas tá aí. O Santos, esse jogo foi na Vila Belmiro. O Grêmio, o jogo no Maracanã. O Vasco, que foi o empate. E agora esse jogo pro Fortaleza. Você acha que aqui tem também uma questão da força, né, dos escudos? Ou você acha que realmente o Veneto trouxe uma questão de soberba, um salto alto? Você sentiu nesse jogo contra o Fortaleza também, Pedrosa? Totalmente. Eu vi um Flamengo que achava que ia resolver o jogo a qualquer momento. Quando você olha o jogo contra o Santos, por exemplo, eu acho que o Flamengo ele entrou num clima de oba-oba, de Neymar, estendeu um tapete vermelho pro Neymar e não competiu. O Flamengo não competiu contra o Santos na Vila Belmiro. Aí, ok. Jogo contra o Grêmio, eu acho que é muito mais uma questão ali. Foi o do Ayrton Lucas? Foi. Do Ayrton Lucas. Eu acho que o Flamengo jogou bem esse jogo, principalmente no primeiro tempo. Acabou tomando um gol do empate no final. Ponto perdido. Contra o Vasco, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Clássico regional. Não foi um Flamengo que não levou a sério. O Flamengo levou a sério, mas foi um jogo muito equilibrado. Contra o Fortaleza, cara, eu vi soberba. Eu vi o momento que o Flamengo achava que ia resolver o jogo a qualquer momento e eu vi plano de jogo dando errado. Qual era a nossa discussão aqui sobre o Flamengo chutar ou não? Porque gerava uma possibilidade de erro. Então, o que isso quer dizer? Que o jogo do Felipe Luiz é um jogo de riscos. A partir do momento que você comete a quantidade de erros técnicos que você estava tendo no primeiro tempo contra o Fortaleza, e o Fortaleza foi armado com o Herrera, com o Breno Lopes, com o Barreiro e também com o Pochettino, para poder contra-atacar essa profundidade do Flamengo, o Fortaleza ganhou tudo o que ele queria. O Flamengo errando o tempo inteiro. Então, toda hora, o Danilo e o Léo Pereira ficavam expostos. Toda hora tinha 1 contra 1. A transição defensiva do Flamengo muito ruim, porque estava em bloco alto, o Fortaleza marcando em bloco médio, recuperava a bola no Breno Lopes.
bola no Bahrein. Sabe qual foi a bola posse no de bola do Herrera. Fortaleza nesse jogo? 21%. É isso, porque o jogo era esse. Flamengo, toma a bola aí. Assim que você errar, eu vou te punir. E aí entra um outro ponto, que eu acho que a vontade tem que entrar mesmo. O Flamengo fez um jogo muito abaixo na vibração para um time que quer disputar um título e o ponto do repertório. Quando você não tem um Pedro e um Arrascaeta abaixo, porque o Arrascaeta fez um jogo abaixo do esperado, foi mal tecnicamente, inclusive ele perde a bola, cadê o repertório do Flamengo? O que o Flamengo do Felipe Luiz me mostra para tentar reverter esse resultado? O que tem de diferente? Não tem. Precisa aparecer esse tipo de situação para você não ficar refém de um ou dois jogadores. Quando o Alacian entra, o Flamengo é outro. Mas porque também seus jogadores estão numa fase técnica ruim. Samuel Lino mal, Bruno Henrique mal. Acho que outros jogadores também não fizeram grandes jogos. Então assim, cara, foi um jogo em que você juntou tudo de ruim e colocou em campo. Foi o que o Flamengo que aconteceu. Não, E acontece, foi um jogo que deu vezes, tudo hein? de errado pro Flamengo. Tudo que o Flamengo tentou deu errado. Não foi um jogo horrível. A gente costuma dizer assim, o jogo pro Felipe Luiz... Não, ele não tem que esquecer esse jogo. Ele tem que dormir até quarta-feira pensando nesse jogo para ele não cometer os mesmos erros. Porque o jogo de quarta-feira, gente, se o Flamengo der uma bobeadinha, o time argentino vai aproveitar. Certeza. Não dá para você dar mole como deu assim numa semifinal de Libertadores. E outra, Pedrosa, a gente fala muito aqui sobre alguns jogadores de alto calibre. Por exemplo, o Jorginho é um jogador que não dá para fazer uma partida que fez assim contra o Fortaleza. Ele errou passe bobo, passe assim, de 3 metros, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu acho que já estava pensando na quarta-feira. Eles são seres humanos. É o jogo, assim, o jogo da vida nessa temporada para eles. A cabeça fica a mil. Mas aí que entra o treinador. Eu acho que o treinador, por exemplo, Felipe Luiz já foi jogador. Ele sabe que isso acontece com alguns atletas. É a chance de você botar outros jogadores que não estão tendo muita minutagem para jogar esse tipo de jogo, para mostrar vontade. Era jogo pro Juninho. Juninho é um jogador que ele mas pediu a também contratação. se perde também, fala assim, usou reserva, Mas, poupou, Fernandinha, poupou no Brasileirão, mas- perdeu a oportunidade. É muito complicado mas também, você né? não pode tomar decisão pensando no que os outros vão falar se não der certo a sua estratégia. Mas então, Você a tem- decisão dele foi essa. Beleza, é isso. E eu acho que foi uma decisão, uma estratégia errada. Porque ele teve os três jogos que ele teve, Botafogo, Palmeiras e Racing. Ele botou os principais jogadores. Ou seja, uma sequência. Aí, internamente, a justificativa para ter jogado mal é cansaço físico. Peraí, se eles estavam cansados, por que ele botou então? E tem jogo quarta e depois vai ter jogo importante no sábado contra o Sport. Em algum momento ele vai ter que poupar. Era o jogo para ele poupar. Um adversário teoricamente fácil, como mandante fraco também, mas ele não fez isso e acabou perdendo o jogo. De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo já começou a traçar seus planos para a temporada de 2026 e colocou um novo nome entre as prioridades, Luiz Henrique, revelado pelo Botafogo e atualmente destaque do Zenit, da Rússia. O atacante vem se destacando na Europa e também na seleção brasileira, impressionando pelo ritmo intenso, dribles rápidos e faro de gol, qualidades que agradam demais ao técnico Felipe Luiz, que enxerga nele o jogador ideal para o estilo moderno e ofensivo que pretende implantar no rubro-negro. Nos bastidores, o Flamengo estuda uma proposta em definitivo, demonstrando força e ambição no mercado. A diretoria já conversa com patrocinadores para viabilizar o investimento, acreditando que o retorno técnico e de imagem seria gigantesco. Luiz Henrique, por sua vez, vê com bons olhos a chance de voltar ao Brasil, especialmente para vestir o manto sagrado. Ele entende que o Flamengo é o clube perfeito para elevar seu nível, disputar títulos importantes e brilhar diante da maior torcida do país no Maracanã. Se concretizada, essa contratação mostraria mais uma vez que o Flamengo não se contenta com pouco, quer seguir no topo, apostando em jovens com talento e personalidade para fazer história. Na minha opinião, Luiz Henrique é um grande jogador e agregaria bastante ao elenco do Flamengo em 2026, principalmente pelas suas características de finalizar para o gol e não se esconder dos jogos. Esse tipo de jogador é o que o Flamengo precisa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luiz Henrique será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.